Muito bem. Continuando sobre o assunto ortografia, agora a gente vai explicar quais são as regras que se aplicam quando se escreve com dois S's e não com C ou C cedilha. São quatro regras. Eu vou colocar aqui então o número exato de regras, que são as quatro regras. Qual é a primeira regra? A primeira regra diz a ver com nomes, derivados de verbos. Especificamente, existem alguns nomes derivados de verbos cujo a ortografia deve ser escrita com SS. Esses nomes derivados de verbos são verbos que possuem os seguintes radicais: grede, sede e prim. Você vai já entender o que isso quer dizer. Por exemplo, aqui em grade, eu tenho a palavra agressivo. Veja que a palavra agressivo, ela tem dois S's. Mas de que verbo a palavra agressivo deriva? Ora, de agredir. Qual é o radical da palavra agredir? Grede. Olha bem aqui. Grede. Por isso, agressivo deriva de agredir e se escreve com dois S's porque agredir tem o radical grede. Agora vamos para o radical sed, ou CED. A gente tem, por exemplo, a palavra excesso. Excesso. A palavra excesso deriva de uma outra palavra, de um outro verbo, que é o verbo exceder. Perceba que radical aqui é CED. Na verdade, galera, não é o radical, mas sim o radical terminado em CED. Não é que o radical aqui vai ser grade, mas sim o radical terminado em grade. Tudo bem? E por último, a gente tem o prim. E aí a gente tem, por exemplo, aqui a palavra impressão. A palavra impressão vai ter dois S's. Mas impressão vem de onde? Vem de imprimir. Você encontrou o prim aqui, tá vendo? Portanto, impressão é com dois S's, porque varia de um verbo cujo radical termina-se em prim. Beleza? Então, essa é a primeira regra para se colocar dois S's. A segunda regra para se colocar dois S's diz respeito à terminação do verbo. Então, verbos terminados em tir ou meter. Vamos ver quais são esses casos? Ora, por exemplo, a palavra percussão. Veja que a palavra percussão tem dois S's. Por que ela tem dois S's? Porque ela varia da palavra, do verbo percutir. E o verbo percutir termina em TIR.
O outro exemplo aqui é na palavra meter. A gente tem, por exemplo, a palavra submissão. Veja que a palavra submissão tem dois S's. Por que ela tem dois S's? Porque ela varia do verbo submeter, que termina com meter. Beleza? Muito bem. Qual é a terceira regra? A terceira regra diz respeito ao prefixo que termina com vogal. Vamos lá. Prefixo que termina com vogal e é o prefixo que termina com vogal e se une à palavra que começa com S. Como assim? Vou dar um exemplo. Por exemplo, a palavra assimétrico. Assimétrico. Por que a palavra assimétrico se escreve com dois S's? Ora, porque assimétrico é a junção de a, que é o prefixo, mais a palavra simétrico, que é uma palavra que começa com S. Portanto, assimétrico é a mais simétrico. Por ser prefixo mais palavra que começa com S, ela vai se escrever com dois S's. Um outro exemplo é a palavra ressurgir. Ressurgir. Repare que ressurgir tem dois S's. Por que tem dois S's? Porque a junção de um prefixo que termina com vogal, termina com E, que é a vogal, mais uma palavra que começa com S, que é surgir. Portanto, dois S em ressurgir. E por último, eu vou ter aquelas palavras do pretérito imperfeito, pretérito imperfeito, simples, do subjuntivo. Ora, que palavras são essas? Bom, é aquelas palavras que terminam com asse normalmente, né? Por exemplo, ficasse, dois S's, terminasse, dois S's, mostrasse, dois S's. Normalmente as palavras que terminam nesse pretérito imperfeito simples do subjuntivo se escrevem com dois S's. Esses são os casos em que se escreve com dois S's e não com C cedilha.